Então, pessoal, grande abraço a todos. Nós estamos, assim, com o nosso último encontro dessa pequena série sobre a esperança cristã. E o nosso assunto hoje é sobre aquilo que é a nossa maior esperança. Qual que é a maior esperança do cristão? Qual que é a sua maior expectativa, né? Será que a nossa maior expectativa é que Deus nos cure das nossas enfermidades, das nossas dores? Ou a nossa maior expectativa é nos tornarmos ricos, os famosos? Ou ainda a expectativa que a gente tem, a esperança que a gente tem e o que a gente busca é o nosso conforto, ou seja, terminar a vida dentro de uma realidade confortável? Eu diria que nenhuma delas é a nossa maior esperança, porque tudo passa. A vida, ela passa. Esse corpo que eu e você temos, ele se corrompe, ele se desgasta na medida que a gente vai vivendo. Ele não suporta a vida eternamente. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais fraco. As nossas vistas vão cansando, a gente precisa de óculos. As pernas também vão se cansando, a gente demora mais tempo para andar determinadas distâncias, né? As riquezas que a gente pode acumular e usufruir durante a vida, elas ficam para trás. E o nosso conforto também. Ainda que a gente morra confortavelmente, o nosso conforto fica para trás. Qual é, então, a maior experiência ou esperança do cristão? Ora, a nossa maior esperança é a ressurreição. A nossa maior esperança é a vida além da morte. A nossa maior esperança é entrarmos na vida eterna. Essa é a maior esperança do cristão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, diz que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança vai para além da nossa vida aqui. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, que é a nossa reflexão nessa última mensagem que temos dessa série. O texto que eu escolhi para que a gente refletisse sobre ele está no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Mas antes disso, antes de irmos adiante, nós vamos ter um momento e uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos reunir em torno dessas verdades da Tua palavra, e nós te pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para que Ele possa vir e nos conduzir no ensino e na compreensão dessas verdades todas. Nós te pedimos isso em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, Evangelho de João, capítulo 14, verso de 1 a 11. É uma palavra de Jesus com os seus discípulos e diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. E como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós tivesseis me conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e vós não me conheceis? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede pelo menos por causa das mesmas obras. Essa conversa de Jesus, essa palavra de Jesus com os seus discípulos, o contexto onde isso acontece é o contexto da ceia. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João até o capítulo 17, o que acontece nesse interregno desses capítulos todos é a ceia. Jesus está comendo pela última vez com seus discípulos. Depois dali, no final dessa ceia, tardezinha, ele vai para o jardim, ele vai ser preso e no dia seguinte, que é numa sexta-feira, ele vai ser morto. E a conversa que gira em torno da ceia é sobre isso mesmo. É Jesus preparando os seus discípulos para algo que vai lhe acontecer, para a sua própria morte. E é interessante porque existe um tom de melancolia nessa conversa. E também os discípulos são possuídos por grande temor. O coração deles fica confuso, bagunçado. Eles ficam com medo de ficarem sozinhos, com medo da morte. A tristeza se estabelece no meio deles de uma forma tremenda. E Jesus, então, percebendo isso, vai lhes tratar o coração. Vai falar com eles que a vida não é um fim em si mesma, mas que existe alguma coisa para diante. Jesus vai dizer para eles algumas verdades que são fundamentais para animá-los e também para produzir esperança no coração deles. Não só no coração deles, mas também no nosso coração também. Algumas verdades assim preciosíssimas. A primeira delas eu já mencionei aqui. Jesus quer dizer para eles que a nossa vida não é um fim nela mesma. Embora a gente não consiga e as pessoas não consigam ver 1 milímetro para além da morte ou para além do túmulo, Jesus garante para a gente que depois da morte existe um lugar para onde a gente vai. A gente vai para um lugar. Nós vamos ter um endereço. E isso é tão interessante porque nós somos seres do tempo e do espaço. Nós precisamos de uma geografia, nós precisamos de uma referência, nós precisamos de um chão para a gente colocar o pé. E é exatamente isso que Jesus vai dizer para eles. Olha, existe um lugar. Vocês vão para um lugar, porque as pessoas precisam de um lugar. E ele chama esse lugar de a casa do meu Pai. Ele diz que a casa do meu Pai, nela existem muitas casas, muitos lugares, muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês, mas é assim. E ele diz mais, eu vou preparar-vos lugar, vocês terão um lugar na casa do meu Pai. E quando eu for e vos preparar lugar, e esse lugar estiver pronto, eu voltarei e vos receberei, eu buscarei vocês e eu vou receber vocês para mim mesmo. Em Apocalipse, no capítulo 21 e no capítulo 20, João, que é um dos apóstolos aqui, ele tem uma visão desse lugar. Isso que Jesus chama de a casa do meu Pai, João chama de uma cidade que desce do céu. Diz que é uma cidade que vem e que se veste em nós e na nossa terra. E disse que essa cidade é maravilhosa, ela é perfeita, é uma cidade com a qual nós nos identificamos com ela. É uma cidade que tem ruas, que tem praças, que tem casas, que tem plantas. Ele diz que essa cidade é uma cidade que tem um rio que a corta. Diz que tem árvores. Diz que as plantas curam.
Diz que essa cidade é governada por um justo juiz com um cetro de equidade, que essa cidade é governada por Jesus, o Cordeiro. Uma cidade com justiça, onde não existe suborno, onde não existe agressão, onde não existe violência, onde não existe roubos e furtos, onde não existe assassinatos. É uma cidade onde não existe abandono, onde os velhos não são abandonados nos asilos, nem as crianças são violentadas, nem as mulheres machucadas, nem os homens traídos e sendo judiados. É uma cidade bela e bonita, com uma natureza redimida, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, que existe uma expectativa ardente que a própria natureza seja redimida desse cativeiro, desse ninho de corrupção na qual ela foi exposta. Então essa natureza que a gente vê com traços de beleza, ela será muito mais bela nessa nova terra que desce do céu e nesse lugar. Um lugar onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais dores. Você não vai ver ninguém com sequela de poliomielite arrastando a perna na rua, nem pessoas com testas encurvadas, com ombros encurvados, nem gente com falta de ar, usando bombinha na rua, nem cadeiras de roda, nem intolerância à lactose, seja lá o que for. A morte não existirá, a presença do mal ficará para o lado de fora, e os filhos de Deus viverão dentro dessa cidade, cujos rios de água são rios de água viva. E quanto mais você vive, mais você vai viver. Esse é o lugar onde a gente vai. Essa é a geografia, a topografia desse lugar, onde Deus preparou para a gente. E Jesus diz que quando o lugar estiver pronto, Ele vem e Ele busca cada um de nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, é muito bacana a maneira que Paulo vai dizendo. Ele vai falando como é que é esse lugar, mas não só isso, ele vai falando do nosso corpo. Como é que nós seremos? Que corpo é esse capaz de resistir à eternidade? Como é que ele se reveste? Quais são as suas propriedades? É fantástico. Deus não nos deixou cegos para além do túmulo. Aqueles que têm medo da morte é porque não sabem, porque não leram. Mas Jesus disse, olha, se fosse diferente eu teria dito. Mas não é diferente. E eu já revelei como é que é. Então a primeira coisa que Jesus faz é tranquilizar o coração dos discípulos e o nosso hoje, dizendo que a morte não é um fim em si mesma. Que a nossa vida não é um fim em si mesma. Que nada termina ali, pelo contrário. Que tudo começa ali. E que nós vamos para um lugar e que Ele tem preparado esse lugar. Uma outra coisa que Jesus diz para os seus discípulos e para nós hoje é que nós sabemos para onde nós vamos. É interessante que quando Jesus fala sobre esse lugar, os discípulos ficam muito interessados em saber detalhes. Disse que Tomé, um deles, diz assim, Senhor, que lugar interessante. Mas nós não sabemos onde é que o Senhor vai. E nós não sabemos também o caminho onde é. Como é que a gente vai se a gente não sabe aonde é? E como é que a gente vai se a gente não sabe o caminho? E Jesus dá uma resposta fantástica para ele. Maravilhosa, reveladora. Ele diz assim, em resposta a Tomé, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que Tomé está preocupado é de achar esse lugar. Eles querem encontrar com Cristo. Ele diz, Senhor, nos dá o endereço desse lugar. Se é um lugar, se tem chão, se a gente vai pisar nesse lugar, existe uma forma de ir. Então dá para a gente o endereço. Dá para a gente a localização. Manda para a gente, que a gente chama o cara do Uber. E o cara do Uber leva a gente. E Jesus está dizendo, olha, vocês sabem o lugar sim, e vocês sabem onde é. Eu vou te dizer, sabe o caminho? Eu não só estou dizendo para vocês qual é o caminho, mas eu sou o caminho.
Eu sou também a verdade. Eu não só estou dizendo para vocês a verdade, mas a verdade sou eu. E diz mais, eu não apenas dou a vida para vocês, mas eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse lugar também sou eu. Eu sou o caminho, a verdade, a vida e o lugar. Sabe o cara do Uber? O cara do Uber sou eu. Eu sou o cara do Uber. Eu sou também o veículo que ele usa para transportar. Eu também sou a estrada e eu sou o caminho que ele vai levar. E eu também sou o destino, o lugar onde ele vai chegar. Sou eu que apanho você na sua origem, no império das trevas, e transporto para o seu destino, para o reino do Filho do seu amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o sumo pontífice. Eu sou o único construtor de pontes entre o homem e Deus. E eu não só construo a ponte, eu também sou a ponte. Eu sou o lugar, a ponte, a via, o acesso. É por isso que no livro de Atos, o Lucas, o escritor, nos diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Jesus é todo suficiente para nos levar para esse lugar. E Ele é o lugar. Por isso que Ele diz que nós conhecemos o lugar. Por isso que Ele diz que nós sabemos o caminho. Porque conhecê-lo e viver com Ele é ter acesso a tudo isso antes que essas coisas todas aconteçam. E mais ainda, o Filipe tem uma indagação e ele replica essa resposta de Jesus com um pedido fantástico. Ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, então, que isso nos basta. E Jesus, em resposta a isso, vai fazer uma revelação maravilhosa. Ele diz assim: Filipe, presta atenção, meu filho. Há quanto tempo eu estou convosco e vocês não me conhecem? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe, eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo eu e o Pai somos iguais, ou eu e o Pai somos parecidos. Porque se ele disser assim, presume-se que existe um e que existe o outro, mas Jesus não está dizendo isso. Jesus diz que ele e o Pai são uma só pessoa. Não existe o outro. Não vês que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? É isso que Jesus responde para Filipe. Filipe, você acha que as palavras que eu vos tenho dito, eu as digo de mim mesmo, isso sai de mim? É o Pai que permanece em mim e que faz as suas obras. Eu e o Pai somos um. O Pai sou eu e eu sou o Pai. Ele explica isso para Filipe. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 15, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a forma visível do Deus que a gente não pode ver. No livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, diz que ele é o resplendor da glória de Deus, que Jesus é a expressão exata do seu ser, que Jesus reflete o Pai, Jesus é exatamente o que Deus é, o ser do Pai. Isso é fantástico. Jesus é o Deus que se torna visível, é Deus de uma maneira que eu possa ver, que eu suporto ver. Quando eu era menino, não faz muito tempo, eu e meu irmão, nós brincávamos, Fabrício está rindo aqui, eu e meu irmão, nós brincávamos de ficar olhando para o sol. A gente era criança e ficava olhando para o sol. A disputa era a seguinte:
quem conseguisse ficar mais tempo com o olho aberto, olhando para o sol, ganhava. O cronômetro era a gente mesmo. A gente contava 1, 2, 3, e por aí vai. E a gente ficava lá, olhando para o sol, quase que cegando. Tinha hora que doía o nosso olho. Minha mãe, ela chegava e falava: menino, para com isso, vocês vão ficar cegos. O que vocês estão fazendo aí? Vocês estão olhando para o sol de novo? E eles diziam: não, mãe, nós não estamos olhando para o sol, mas o rosto cheio de lágrimas e cheio de terra, porque a gente passava a mão no rosto. A gente não conseguia olhar para o sol. O sol é uma estrela de quinta grandeza que está a 150 milhões de quilômetros de nós e a gente não dá conta de olhar para o sol. Imagine olhar para Deus que fez esse universo inteiro, que não tem fim. Imagine olhar para a glória de Deus, para a luz, para a santidade de Deus. Não tem jeito, a gente não consegue ver. Então ele assume uma forma visível e se encarna na pessoa de Jesus. Jesus é o Deus que a gente consegue ver. Por isso que Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E você não vai ter surpresa nenhuma quando chegar nesse lugar. Porque quando você chegar lá, sou eu que vou estar esperando vocês. Porque vocês não vão ao Pai, vocês vêm ao Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que fantástico isso. Jesus termina essa conversa, então, animando os seus discípulos, dizendo para eles e para nós hoje que nós vamos para um lugar, que esse lugar está sendo preparado. E quando estiver pronto, ele vem para levar cada um de nós. Quando os meus filhos eram pequenos, bem pequenos mesmo, eles tinham vários brinquedos, ganhavam vários brinquedos da gente, dos padrinhos, de pessoas que gostavam da gente deles. E principalmente no final de semana, o quarto da Carolina, que era mais velha e monopolizava as brincadeiras, se tornavam o espaço onde eles brincavam. E ali eles levavam vários brinquedos, caixas de brinquedos, e ficavam quase que o dia todo brincando, até se cansarem. Quando eles se cansavam, quase tontos de sono, né? A gente dava comida para eles, dava banho e botava para dormir. A Kênia ia, minha esposa ia, e começava a guardar os brinquedos. Limpava alguns, colava uns que tinham estragado, consertava outros que não tinham funcionado, que não funcionavam, que tinham estragado, e guardavam na caixinha deles, no lugar, na prateleira. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Eu não estou dizendo que a gente é brinquedo na mão de Deus. Eu só estou dizendo que quando acabar tudo isso aqui, Ele vem nos guardar. Ele vem nos limpar. Ele vem nos colar, vem nos restaurar e vem nos guardar para si mesmo. É isso que Ele tem feito. É isso que Ele tem feito durante os anos todos. Hoje de manhã, eu estava pensando de algumas pessoas que Ele já guardou. Eu me lembrei do Dr. Fástoni, da Dona Doroteia, pessoas queridas que eu tive a oportunidade de ver aqui nessa igreja e que Deus já as guardou. E sabe de quem que eu me lembrei? Eu me lembrei do James. O James era uma figura fantástica. Quando eu entrei na igreja, quando eu vim para cá, eu tinha medo do James. Quando eu conheci, eu assustei com ele. De repente eu percebi que o James era um meninão e que os meninos adoravam o James. E quando ele aparecia na igreja, eles diziam assim: oi, James, o James, oi. Deus guardou o James. Deus guardou a Dona Jalma, uma pessoa querida. Ele veio, buscou e guardou a Dona Alna, Jorge Saiu e Lloyd. Deus os guardou. Deus guardou uma pessoa querida da gente, Dr. Arnaldo. Dr. Arnaldo, Deus o guardou de uma maneira fantástica, maravilhosa. O guardou dormindo. Levou ele para terminar o sono em casa. Deus guardou meu professor, Dr. Elon, Dona Beta. Dona Beta foi primeiro, ele guardou primeiro. Depois foi o Elon. Agora, essa semana, Deus guardou o seu Mário, pai do Mário Júnior. Guardou. Deus guardou
o Maurício Neto, um menino de 25 anos, filho da Viviane, uma amiga minha da igreja Resgate. Está guardado, Viviane. Deus guardou o seu filho e você vai vê-lo. Não tenha 1 milímetro, 1 pingo de dúvida disso. Está guardado. E quando a gente ouve essas coisas todas, a vontade que tem, não sei se você é igual a mim, é a vontade da gente ir. Para a gente ir para esse lugar. Eu estava falando sobre isso no nosso grupo de estudos. E alguém disse, nossa, que vontade de ir para esse lugar, não dá para a gente ir agora, não? Eu disse, não, calma lá. Espera a hora certa. Imagine você ser convidado para uma festa que começa às 11 da noite. E você chega às 4 da tarde. Não tem nada pronto. Os músicos ainda estão descendo os instrumentos. Os cozinheiros estão fazendo a comida. As pessoas ainda estão arrumando as mesas. As mulheres ainda estão no cabeleireiro, não tem ninguém lá. Os homens não chegaram do futebol. Está tudo bagunçado ainda. Jesus disse que quando estiver na hora, ele vem e busca a gente. Mas ele tem uma proposta para fazer enquanto isso não chega. O que ele disse para nós hoje é o seguinte: enquanto você não vai morar comigo, deixa eu morar com você. Enquanto não chega a hora de eu levar vocês para esse lugar, deixa eu ocupar a sua vida, o seu coração. Me deixa entrar aí. Porque se eu estiver aí dentro de você, quando chegar a hora, eu ajudo você a levar a mudança. Você não quer fazer isso? Você não quer se abrir para Deus? Não se turbe o coração. Não se atemorize. Acredita no que eu estou dizendo. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se fosse diferente, eu diria para vocês. Mas é assim mesmo. E eu, disse Jesus, eu vou preparar lugar. E quando estiver pronto, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Que Deus abençoe. Foi uma alegria muito grande participar desse projeto. Obrigado, Fabrício, pela ajuda. Pastor Lucas, pela confiança. Que Deus abençoe muito. E se você, em ouvindo essas coisas, deseja ter uma palavra de orientação, uma palavra de direção, quer saber mais sobre isso, veja aqui embaixo o telefone da nossa igreja, de alguns dos nossos pastores, e entre em contato com a gente. Vai ser uma alegria muito grande estar com você. E você que é da nossa igreja, olha, estou morrendo de saudade de vocês. Bom, que Deus abençoe e que logo, logo a gente possa estar junto novamente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse momento de graça e de reflexão. Aquiete o nosso coração diante desse tumulto todo que nós estamos vivendo, desse turbilhão de emoções. E também nos dá certeza de vida eterna. Nos dá certeza que nós temos um lugar. Obrigado, porque o Senhor está preparando esse lugar. E enquanto não chega a hora de irmos para esse lugar, nós queremos que o Senhor ocupe o seu lugar no nosso coração e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.